Shalom, graça e paz, bom dia, tudo bem? Como você está? Espero que bem, se não está bem, vai ficar em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que se você chegou até esse vídeo é porque Deus tem uma palavra para falar ao seu coração, então fica até o final em nome de Jesus. Antes da gente ler, eu queria compartilhar algo com vocês, brevemente. Eu recebi uma mensagem ontem e essa mensagem, ela era uma missão. E a missão é levar a palavra do dízimo. E, gente, eu tenho muita dificuldade de falar na frente das pessoas. Porque às vezes eu começo a falar rápido, eu começo a me embananar nas palavras. Inclusivemente, eu comecei a gravar vídeos e a postar para que outras pessoas sejam alcançadas, mas também para me poder ver o que eu preciso melhorar. Porque eu tenho muita dificuldade, sério, isso não é brincadeira. É algo assim, terrível. Muita insegurança de falar na frente das pessoas. E adivinha o que eu tava lendo? Hoje meu devocional está sendo sobre Êxodo, que conta a história do povo de Israel, né? Que o povo de Israel estava cativo, né? E estava sofrendo muito. Então o Senhor, ele escolhe alguém. Mas vamos por partes, não vou pular tudo. Vamos ler lá comigo, perdão, em Êxodo 2, 23 ao 25, vai dizer assim, ó. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles, e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Agora vamos lá para o 3, 7 ao 8. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa, e uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltrataram. Fui até o 9, gente. Eu falei de 7 a 8, mas fui até o 9. E no 10 vai dizer: Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Isso o Senhor, ele estava falando com Moisés, gente. O povo, então, ali, eles estavam cativos. Assim como muitos hoje em dia estão cativos do pecado. Eu entendi que Deus, ele vê a nossa aflição, mas que nós precisamos clamar a Ele. E então Ele nos ouvirá e virá ao nosso auxílio. Moisés, ele foi escolhido, chamado, convocado por Deus para ser o seu porta-voz e libertar o povo da escravidão. Mas tinha inseguranças, porque tinha dificuldade em falar. Vamos ler Êxodo 4, 10 ao 13, que vai dizer assim. Eita, agora, quando a gente tá falando da palavra de Deus, gente, Satanás é uma benção. Tá brincando, misericórdia, benção não, mas ele surte. Modo de falar, tá, gente? Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Depois que começastes a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer.
E Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Como eu havia dito, Moisés ele foi escolhido, chamado, convocado por Deus para ser o seu porta-voz e libertar o povo da escravidão. Mas tinha insegurança, porque tinha dificuldade de falar. E então o Senhor diz a ele: quem foi que deu a boca aos homens? Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Moisés, contudo, insiste em pedir a Deus que mande outra pessoa em seu lugar. Gente, eu olho pra mim, olhando pra mim hoje, agora, nesse exato momento, e eu acho que eu não tô muito diferente de Moisés, não. Eu falo rindo, mas eu falo isso rindo, assim, nervosa. Só que Deus, ele não escolhe segundo as expectativas humanas, padrões que nós, seres humanos, seguimos. Não adianta escolher alguém que vá falar bem se não tem o Espírito Santo, se não tem o direcionamento de Deus. Nós jamais devemos deixar a insegurança falar mais alto do que a voz daquele que nos chamou, que me escolheu, que te convocou para essa missão. Quem foi que deu a boca aos homens? Perdão novamente. Pare de insistir para colocar outro no seu lugar. É você mesmo que Deus quer. Deus não precisa de alguém perfeito. Ele só quer um coração moldável, que se entrega por completo, rendido aos seus pés. Existem pessoas que estão na sua escola, pessoas que estão no seu serviço, pessoas que estão na sua faculdade, ou até mesmo pessoas que estão dentro da sua igreja, que estão clamando por socorro, e Deus escolheu exatamente você. E a graça dele te basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. É aí que o nome do Senhor é glorificado, porque não vem de você, não é da força do seu próprio braço, é algo muito maior do que você mesmo, é Deus. E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. E a pessoa ali te olhando, mas não é fulano que tem maior dificuldade de falar na frente das pessoas, vive gaguejando, vive falando assim, tudo atrapalhado, mas tá falando da palavra de Deus e eu quero conhecer desse Deus que essa pessoa conhece. Olha como essa pessoa tá cheia de vida. Olha como de fato Deus transformou a vida dessa pessoa. Eu também quero ser transformado. Não fuja. E não peça para Deus colocar outra pessoa se é você que ele escolheu. Ele quer você, não é outra pessoa. Ele não precisa de perfeição, ele só precisa de um coração moldável, por completo, rendido aos pés da presença dele. Ele vai te aperfeiçoar até que ele volte, até que ele venha, como se diz em Filipenses, nós seremos aperfeiçoados até a volta de Jesus. Então deixa sua insegurança de lado e vá fazer aquilo que Deus chamou para poder fazer. Deus hoje ele te entrega uma missão de anunciar o evangelho, de proclamar a palavra dele por onde você for e por onde você passar. Antes mesmo das palavras saírem da sua boca, que as pessoas elas percebam na sua atitude. Que hoje você tenha esse entendimento. Que Deus é muito maior do que a sua insegurança.